Olá, sejam muito bem-vindos ao ReCidadesCast e a mais um episódio da nossa série de lives e bate-papos com profissionais que integram o time do ReCidades. O tema da nossa live de hoje é mobilidade urbana, cidade em movimento, mobilidade urbana como motor de desenvolvimento sustentável. Para me ajudar a moderar o assunto de hoje, eu convido a professora Michele Pilon, que é referência nacional em políticas públicas. Olá, Gi, muito obrigada. Mais essa live, cast, uma aula cast aqui, né? Nosso podcast de professores. E hoje nós vamos falar sobre mobilidade urbana, um tema super importante aí nos nossos municípios, nossas cidades brasileiras. E vamos receber um cearense para falar sobre mobilidade urbana. Seja bem-vindo, professor Diego França. Hoje nós temos a honra de receber o professor Diego Bastos França, que possui mestrado em Engenharia Civil e especialização em Estatística e é professor de pós-graduação e palestrante nas áreas de mobilidade e segurança viária. Professor Diego, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professora Michele, agradecer a Anne, né, que está moderando isso aqui, esse debate muito legal para a gente falar sobre a importância da mobilidade urbana nas cidades, né? É um tema tão amplo e tão abrangente que eu acho que às vezes a gente pouco debate os detalhes e as nuances, né, do que é que tem por trás, né, como é que a gente consegue a operação, como é que a gente consegue investimentos, por que ele é importante, né? A gente debate a mobilidade urbana no dia a dia das cidades e das pessoas. E a mobilidade urbana, ela está aí na rota, né, das ODS, das ISOs, da BNT, das normas internacionais. Hoje, mobilidade urbana é um instrumento indispensável na execução do ciclo das políticas públicas. Professor, e vamos começar a falar um pouquinho sobre o plano de mobilidade urbana. Eu virei secretário de infraestrutura, municípios menores chamam de secretário de obras, e eu tenho que realizar a mobilidade urbana. A mobilidade urbana a gente pensa que é só para municípios grandes, com infraestrutura, ou transportes com população alta, mas a gente também tem mobilidade urbana para cidades pequenas, muito pequenas, né? Mobilidade urbana é para todos os municípios do Brasil. E me explica como funciona esse plano de mobilidade urbana. Pronto, perfeito, professora Michele. O plano de mobilidade urbana, na realidade, ele abrange municípios de vários tamanhos, né? Existe até uma cartilha do Ministério das Cidades que ajuda, né, orienta, né, para a execução, mas para municípios acima de 20 mil habitantes, na realidade, ele é uma exigência federal até para repasses de verbas federais para obras estruturantes. Então, o plano de mobilidade urbana, ele começa com um diagnóstico, né? Ele faz um diagnóstico real do problema da mobilidade da cidade, e cada cidade tem a sua nuance. Às vezes eu estou numa cidade serrana, então ela tem problemas ali de relevo, tem um problema ali de aclive, às vezes eu estou numa cidade um pouco maior, às vezes eu tenho uma cidade que é muito conurbada, às vezes tem uma cidade que é muito espraiada. Então, o plano de mobilidade, ele vai te ajudar a diagnosticar, né, qual é o seu problema, o problema específico de cada cidade, vai fazer um prognóstico, né? Ele vai tentar fazer ali algumas ações, vai tentar indicar algumas ações em nível estratégico e tático, para que no futuro, né, quando a cidade crescer, né, ela vai estar apta a crescer de uma maneira ordenada, né? E quando a cidade crescer, não tem problemas de congestionamento, não tem problemas de deslocamento, não tem problemas de acidentes de trânsito, não tem problemas de segurança viária, não tem problemas com diferentes tipos de modos de transporte conflitando, ônibus, moto, pedestres, ciclistas. Ele tenta ordenar um pouco mais o crescimento da cidade para a rede viária, né? Então, o plano de mobilidade, ele realmente ele organiza o que está disperso: transporte público, ciclovia, calçada, trânsito, segurança viária, inclusive emissão de carbono, né? Que a gente está agora dentro de uma pegada ambiental e sustentável cada vez melhor. Também em paralelo aí com o COP30, o plano de mobilidade, ele é o primeiro passo para a gente trabalhar aí a sustentabilidade, né, e a redução de emissões, né, porque o sistema de transportes, ele é um dos maiores vilões para a emissão de CO2 no planeta. Professor, a política pública de mobilidade, por muitas vezes, ela fica solta nos municípios. E isso acaba atrapalhando a governança da mobilidade, a eficiência da política pública. Então, o prefeito vai para o segundo ano de mandato, pode fazer uma reforma administrativa ou mesmo potencializar a sua secretaria de infraestrutura. Qual a estrutura administrativa, uma secretaria de mobilidade urbana, até para captar recursos, financiamentos? Conta mais sobre essa governança da mobilidade. Perfeito, professor. A governança da mobilidade, ela começa criando-se uma equipe de especialistas na área de mobilidade urbana. Muitas vezes, há muitos anos atrás, se confundiam manutenção e operação do sistema viário com a governança e gestão
do sistema de mobilidade urbana. São duas coisas totalmente diferentes. Geralmente a gente tem ali aquela manutenção e operação do sistema de transportes, do sistema, né, viário, na Secretaria de Infraestrutura. Mas o que se precisa realmente é você criar ou uma coordenação, ou uma célula, ou um núcleo de especialistas capazes de identificar, coletar dados, diagnosticar e fazer ações preventivas de situações que podem causar transtornos mais na frente. Então, geralmente, você vê ali um secretário de infraestrutura, um secretário de mobilidade, por onde é que eu devo começar? Primeira coisa é fazer um levantamento atual do que você está fazendo na cidade, ter bons recursos humanos, onde eles vão te ajudar com dados, com informação, com ciência, e a te ajudar com essas informações para que você possa tomar decisões e alocar orçamento para as execuções de obras estruturantes. Então, quando você está ali naquela discussão, por que a mobilidade urbana na minha cidade não é tão organizada, e a gente tem cases de cidades, né, no Brasil de vários tamanhos, tudo começou com a criação de uma célula ou de uma coordenação especializada na mobilidade urbana. Professor, e aquela pergunta que os prefeitos e secretários sempre fazem, né? De onde vem o dinheiro para financiar a mobilidade urbana? Será que eu só posso captar recursos federais do Ministério da Cidade? Será que eu tenho bancos e fundos de investimento? Como que eu tenho que me preparar para acessar esses recursos? Esse é o ponto principal, né? Não adianta nada você elaborar projetos, ter um desejo, diagnosticar, se você não consegue captar os recursos, né? Hoje, felizmente, existe uma grande gama de fundos, de programas, de bancos que conseguem fazer essa injeção de capital nos municípios, né? E, obviamente, que tudo começa pelo plano de mobilidade, tá? O plano de mobilidade, ele é a chave central para que os municípios abram portas para captar recursos, tá? Então, hoje, no Brasil, a gente pode citar algumas fontes específicas, né? A gente tem ali dentro de um nível de esfera federal, nós temos o BNDES, é um banco que fomenta o desenvolvimento estruturante, a mobilidade urbana, investimentos, né, também a parte do transporte público, gestão de frota. Então, o BNDES tem vários fundos. A gente tem outros fundos, Banco do Brasil, Finisa, que todos também precisam de projetos estruturantes bem organizados, que são oriundos do plano de mobilidade. Temos a Caixa Econômica Federal, que também financia projetos específicos na área de mobilidade urbana. Olhando um espectro um pouco maior, olhando um espectro de bancos de fomento, né, que nós temos aí os mais conhecidos, Banco Mundial, temos o BID, temos CAF, temos Fomplata. Esses bancos também trabalham nessa linha de injeção de recursos no município para fomentar o desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico, um dos vetores do desenvolvimento econômico é você crescer a cidade de maneira organizada, através de um bom sistema de transportes. Então, existe recursos abundantes na área de infraestrutura e mobilidade urbana, e tudo começa realmente com a elaboração de um bom plano de mobilidade. Depois que o município elabora um plano de mobilidade, você começa a estruturar, começa a ter você começa a ter um documento que todos os órgãos, todos os bancos, todos esses entes que eu expliquei exigem, e aí se faz necessário, né, você seguir alguns passos mais específicos para poder conseguir a captação do recurso. Mas, com certeza, o plano de mobilidade, a criação de uma célula de gestão de controle de mobilidade urbana e o contato direto com esses bancos e os programas que vão sendo criados, né, constantemente. Se você olhar no site do BNDES, nós temos muitos programas. Se você olhar no site do governo federal, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério das Cidades, nós temos muitos programas. A grande dificuldade dos gestores, principalmente dos pequenos municípios, é que eles não têm um programa estruturado que começa no plano de mobilidade, onde eles consigam provar para o governo federal que eles são capazes de gerir o recurso e executar projetos específicos que deem resultado. Então, existem realmente programas, bancos, fundos que a gente consegue realmente trabalhar e captar recursos dentro desse espectro aí global e nacional. Inclusive, até existem fundos internacionais também que podem ajudar a melhorar projetos na área de infraestrutura e mobilidade urbana.
Professor, mobilidade urbana, ele pode ser encarado como um instrumento, uma política pública que potencializa outras políticas públicas, né? Desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, sustentabilidade. Tu poderia nos exemplificar como que funciona esse ecossistema que a mobilidade urbana gera e casos práticos, né, de cidades que você trabalhou no desenvolvimento da mobilidade que trouxeram esse desenvolvimento social e econômico? Lógico, professora. Mobilidade urbana ela é muito mais do que deslocar pessoas, ela é conectar oportunidades. Quando a cidade investe em um transporte público de qualidade, calçadas acessíveis, ciclovias seguras, ela impulsiona a economia local, reduz desigualdades e melhora a qualidade de vida. Você pode pensar aí em todo tipo de geração de economia, geração de renda, quando você organiza o sistema de transporte, quando você organiza a mobilidade urbana. A gente pode começar citando, por exemplo, o tempo gasto, redução do tempo gasto no sistema de mobilidade urbana. A gente pode falar também na redução da poluição. A gente pode também falar da redução de acidentes de trânsito. Acidentes de trânsito é uma vertente muito interessante da mobilidade urbana, porque ela causa uma pressão no sistema de segurança, no sistema de saúde pública. Se você for para os hospitais hoje, principalmente os hospitais de trauma, 70% das internações que são relacionadas a fraturas, todas elas vêm de acidentes com motos. Então, a gente também tem uma outra questão que trabalha também essa questão da economia e da saúde pública. E aí a gente vai, aí realmente abre-se um leque muito grande para se discutir. A gente pode falar, por exemplo, do desenvolvimento de centralidades. Quando eu organizo o meu sistema de mobilidade urbana, quando eu consigo organizar bem o deslocamento das pessoas, quando eu consigo casar isso, por exemplo, com arquitetura e urbanismo, com, por exemplo, centralidades, posso dizer, polos vetores de serviço. Eu não preciso mais ter um centro em uma grande cidade, eu posso ter vários pequenos centros, e isso vai resolver muitos problemas. Quanto mais eu conseguir reduzir os deslocamentos das pessoas, gerando uma economia descentralizada, imagine aí que cada bairro tivesse ali os seus serviços, tivesse bancos, tivesse restaurantes, tivesse comércio, eu consigo gerar uma economia enorme, em grande escala na cidade. Eu só consigo fazer isso quando eu misturo a mobilidade urbana com acessibilidade, com igualdade, com equidade, com desenvolvimento econômico e com a análise social. Então, você pode ver que a mobilidade urbana ela é muito transversal, né? Eu gosto muito da mobilidade urbana porque ela é um meio onde bens e pessoas se locomovem, né? Então, assim, nada mais importante do que eu ou uma carga ou um veículo, né, ou uma empresa, eu ter um sistema de mobilidade urbana muito bem desenvolvido. E isso vai dar muito resultado no futuro, né? A gente tem cidades que a gente já trabalhou, por exemplo, a cidade de Fortaleza é um ícone, né, na mudança de mindset, né? Na mudança de como as pessoas enxergam, né? Mais ou menos há 10, 15 anos atrás, Fortaleza era uma das cidades que tinha o maior índice de acidentes de trânsito. E depois de muitos anos, né, depois de uma política pública integrada, dentro de um espectro onde se desenvolveu ciência de dados, controle de acidentes de trânsito, implantação de ciclovias, implantação de faixas exclusivas de ônibus, criação de centralidades, reurbanização, desenvolvimento das atividades esportivas. A cidade hoje ela tem uma outra dinâmica, ela é muito pulsante. Você pode pesquisar aí, Brasil afora, ela tem inúmeros prêmios, né, voltados. A gente também tem outros municípios, né, eu posso citar outros casos, o município de Santo André, onde também teve um foco muito importante na parte de mobilidade urbana, na parte de educação no trânsito, né? Então também reduziu e ganhou realmente notoriedade. Temos municípios hoje no Rio de Janeiro, como Maricá. Maricá foi um dos primeiros municípios do Brasil a adicionar, né, a implantar tarifa zero, né, onde lá a população paga R$0 para usar o sistema de transporte público. Então, assim, a gente tem diversos cases e cada caso é um caso, né? Eu não posso colocar todo mundo na mesma panela. Eu realmente tenho que entender qual é a nuance daquela cidade, qual é a fortaleza daquela cidade, né? Ou daquela região metropolitana e trabalhar. Às vezes eu tenho uma região que o turismo é muito forte, então eu vou trabalhar o sistema de mobilidade conectado com o turismo. Às vezes eu tenho uma questão industrial, às vezes eu tenho uma cidade que ela é um porto seco, né? Ou então ela é berço de muitas indústrias. Então eu vou trabalhar um desenvolvimento econômico, né? Buscar algo mais voltado para essa região industrial, para desenvolver, ter algo mais, por exemplo, facilitar o deslocamento dos trabalhadores daquela região. Então realmente cada caso é um caso e tem inúmeros casos de sucesso no Brasil, professora Michele.
Professor, para os nossos municípios pequenos, como desenvolver a mobilidade urbana? Então, acima de 20 mil, o plano é obrigatório e muitos municípios não têm. E abaixo de 20 mil, o que eles precisam fazer para, de repente, iniciar uma mobilidade e, mesmo sem ter o plano, já trazer esse potencial de desenvolvimento econômico e social? Lógico, é uma ótima pergunta. Apesar de que cada município tem a sua nuance, a gente percebe que pelas escalas de município, os problemas eles meio que se repetem, né? Então, municípios de até 20 mil habitantes, eles geralmente não têm um sistema de transporte público estruturado, até porque não precisa, né? Não se justifica, o sistema não anda em pé. Quando a gente vai para esses municípios de até 20 mil habitantes, o que é que a gente geralmente observa? Falta de ordenamento do trânsito. Você vê muitas vias de mão dupla, você vê pouca sinalização, você vê pouco ordenamento, você vê pouca fiscalização, né? Isso aí geralmente acaba gerando muitos transtornos. Geralmente municípios pequenos, ele tem uma grande região central, com um horário de funcionamento muito reduzido e falta um ordenamento, por exemplo, de um estacionamento rotativo. Falta, por exemplo, um incentivo ao transporte por bicicleta, né? Falta um incentivo, por exemplo, à utilização de calçadas e passeios. Então, quando a gente vai para esse tamanho de município, geralmente os problemas são bem parecidos, né? Então, o ideal é que, quanto antes a gente tratar o problema, né, municípios pequenos, quando eles tiverem já essa mentalidade, realmente, eu estou observando aqui que eu tenho aqui um conflito muito grande, eu não tenho uma sinalização adequada, eu tenho muitas vias de mão duplas, né? Geralmente a gente vê ainda uma área muito grande a ser desenvolvida, então eles colocam várias vias de mão dupla, não tem muito ordenamento do trânsito, então você começa a trabalhar alguns binários, você começa a trabalhar um ordenamento, uma circulação, você começa a pensar um pouco mais na análise de cargas, né? Você começa a pensar um pouco mais onde é que eu posso dar uma prioridade aqui para a ciclovia, né? Porque você vê também uma alta concentração de gente que anda a pé e ciclovia nesses municípios, porque não tem transporte público, geralmente, né? Então, a gente pode começar por isso. Uma outra questão é a municipalização do trânsito. Municípios pequenos, né, de 20 até 30, 40, 50 mil habitantes, eles não têm essa questão da municipalização do trânsito. São geralmente operados pelo Detran. O Detran é quem faz esse ordenamento do trânsito. E a gente sabe que o Detran também tem outras funções, tem outras atribuições que acaba deixando um pouco a desejar algo que realmente era de relevância do município, né? Quando a gente sobe um pouco mais para 100 mil habitantes, a gente começa a ver alguns polos geradores, a gente começa a ver alguns centros comerciais, a gente começa a ver alguma distribuição de centralidades, né? A gente vê aí começa a aparecer polos comerciais, começa a aparecer polos de serviço, começa a aparecer polos de saúde, né? Quando você começa a chegar naquela faixa de 100 mil, 200, 300 mil, e aí sim começa a aparecer a necessidade de ter um sistema de transporte público. E aí, quando eu tenho tudo aquilo que a gente começou a falar nos municípios de 20 mil, eu já tenho uma circulação de trânsito ordenada, eu já tenho uma sinalização bem determinada, eu já tenho a minha municipalização do trânsito, eu já estou pensando em como é que eu vou deslocar as pessoas tanto agora quanto no futuro, agregando com um plano diretor que faça total sentido. Quando eu chegar no meu 100 mil habitantes, e isso vai chegar, né? Não pode ser que seja daqui a 10, 15, 20 anos, mas isso vai chegar, vai ser muito mais fácil. Então, e aí a gente vai escalonando, né? Quando a gente vai para municípios de 500 mil, aí eu já começo a ter problemas de circulação de transporte público, carência, começa a aparecer um pouco a carência de transporte público, começa a aparecer um pouco a carência de semáforos, um pouco a carência do controle de tráfego, e aí isso vai aumentando até a gente conhecer os problemas reais das grandes cidades, né? Que congestionamento quase o dia todo, a gente tem que trabalhar com rodízio, a gente vai ter que trabalhar com um ordenamento um pouco mais rigoroso do trânsito, eu tenho que trabalhar, por exemplo, com um centro pedagiado, onde eu cobre mais caro para os veículos acessarem, aí começa a trabalhar faixas exclusivas e corredores de ônibus, BRT, até escalonar para um outro modal, que seja um modal ferroviário, seja um modal aquaviário, seja outros tipos de modais para dar um suporte e despressurizar o sistema da rodoviário. Então, em linhas gerais, a gente crescendo dos municípios até 20 mil habitantes, existe muita coisa que pode ser feita, começando realmente pelo ordenamento do trânsito, análise dos estacionamentos, análise da circulação, a organização de como as áreas centrais da cidade se dão e fomentando logo de início para mudar a mentalidade das pessoas, né, que é uma coisa boa você estar utilizando os modais ativos, né, que é ciclovia, que é patinete, que é
o transporte a pé, né, que é a caminhada a pé. Então, a gente tem que estar sempre fomentando todo esse tipo de modal ativo para que no futuro a gente evite os problemas que a gente conhece nas grandes cidades. Muito bom. Nossa, que aula maravilhosa. Um podcast aula já, né? Professor, para nós encaminhar para o fim da nossa live, que recomendações práticas você daria para os nossos municípios que estão querendo estruturar a mobilidade? Já viram aqui nesse podcast que a mobilidade é um instrumento de desenvolvimento econômico e social. Quais são as dicas práticas, né, para estruturar essa mobilidade, o projeto, o plano? Tá, ótimo. Assim, eu acho que é um grande fechamento de tudo que a gente conversou, né? Eu sempre digo, comece pelo diagnóstico. O diagnóstico, ele é em qualquer profissão, não só na mobilidade urbana, né? Você vai ali num médico, a primeira coisa que ele vai fazer é um diagnóstico. Você vai ali em algum serviço, você quebrou o seu carro, ele vai na oficina, ele vai fazer um diagnóstico do seu carro. Você vai comprar uma roupa, né? Ou vai ajustar uma roupa, a pessoa vai fazer um diagnóstico do problema. A roupa rasgou, ver onde é que ela rasgou. Então, a gente tem que começar pelo diagnóstico. Segundo passo, estruturar a gestão, que foi por onde foi a nossa segunda pergunta. Precisamos ter uma gestão forte, temos um diagnóstico, entendemos que precisa ser feito. E aí precisa de uma gestão forte, uma gestão na área da mobilidade urbana. Terceiro passo é buscar um apoio técnico. Tá? Existem muitos tipos de parcerias, né, com universidades, com consultorias especializadas, com conhecimento de longo prazo, cases de sucesso, busquem cases de sucesso, né, busquem casos de uso, estudos de caso, para que você possa se beneficiar do que já foi feito, né, que são casos de sucesso. Quarto, mantenham sempre os seus indicadores, defina os seus indicadores, defina o que você precisa fazer para a sua cidade e vá acompanhando isso sistematicamente. E por fim, né, a mobilidade urbana ela é um tema técnico, mas ela também é político e social, né? Quando ela é muito bem conduzida, ela consegue mudar o rumo do desenvolvimento local, né? A gente consegue ver muitas cidades que elas tinham um panorama de organização, ordenamento, controle ou, digamos, descontrole, né, das políticas de transporte público, mobilidade urbana e segurança viária. Quando a gente trabalha isso, a cidade ela se transforma, e ela se transforma para melhor, tá? Então, eu posso citar casos internacionais como Bogotá. Bogotá é uma cidade que na década de 70 ela era completamente desorganizada, e aí foi um dos berços dos corredores exclusivos de ônibus, né, a cidade de Bogotá. Posso citar também a cidade americana de Portland. Portland é conhecida como queira ou não queira, existe ainda, né, aquela visão de que as cidades americanas são muito rodoviaristas, mas a cidade de Portland ela é conhecida como a meca do transporte. Todas as invenções, todos os estudos, todas as experiências, né, são feitas lá na cidade de Portland. Você pode ver que a cidade, quem conhece, ela tem um sistema intermodal altamente conectado, onde eu tenho um sistema de ciclovias conectado com um sistema de transporte público, conectado com um sistema ferroviário, né, de metrô, e totalmente acoplado a uma rede estruturante rodoviária. Então, existem... E aí a gente pode também para as cidades europeias, né, que aí a gente tem a questão... Barcelona é uma cidade muito bem conhecida pela gestão da mobilidade urbana. Temos outras cidades também que podemos falar, né, Paris... Temos Lyon, temos Bordeaux, é uma cidade também ali na França. As cidades alemãs também têm autogestão. Então, assim, a gente temos exemplos positivos. Johannesburgo, na África do Sul, foi também uma outra cidade que conseguiu mudar a mobilidade com um panorama, né, fazendo algo mais inclusivo. Né? A gente sabe que a África do Sul teve um problema muito sério, né, de segregação racial. Então, também discutindo essa questão de segregação racial, ela conseguiu trabalhar também um pouco a mobilidade urbana. Então, assim, a gente tem casos, professora Michele, assim, que a gente consegue transformar realmente a água no vinho, né, só realmente discutindo a política de mobilidade urbana, e isso vai abrir um leque para outras áreas. Muito bom, professor, que live, aula maravilhosa, com exemplos internacionais, nacionais, pequenos, grandes. Gente, quanta coisa a mobilidade urbana gera, né? E às vezes os prefeitos não têm essa visão. Eu digo que tudo começa na visão. O cara tem que chegar na prefeitura, não interessa, a prefeitura é menos de 20 mil habitantes, mais de 20, 30, 40, 50, o cara tem que ter visão. Mobilidade é um instrumento de desenvolvimento humano, desenvolvimento social, econômico, até de igualdade racial, né? Então, uma coisa de louco que gera mobilidade. Então, prefeitos, prefeitas, secretários, secretárias, bora lá. Fazer esse plano de mobilidade, esse projeto. Como é que desagira aí no Ceará? A Rocha,
Arrocha! Bora arrochar esse plano de mobilidade aí, porque vamos iniciar o segundo ano de mandato, né? É tempo de fazer o plano. Professor, para finalizar, até uma curiosidade: quanto tempo leva, né? O prefeito vai iniciar o segundo ano de mandato, 2026, ele quer fazer um plano. Quanto tempo ele leva entre estruturar, captar um recurso e botar esse plano de mobilidade no ar? A preocupação ele é sempre entregar o resultado até o final do mandato. Lógico, professora, realmente depende do tamanho do município, porque quanto maior o município, mais questões eu tenho que estar observando. Eu digo que em municípios até 80 mil habitantes, 100 mil habitantes, e nós temos, né, temos experiência com isso, a gente consegue executar um plano de mobilidade entre 4 e 6 meses, né? Considerando, né, diagnóstico, prognóstico, propostas, análise de viabilidade econômica e financeira, e essa é a parte mais importante do plano de mobilidade. Né? Depois que eu faço toda a minha análise, o meu diagnóstico e estruturo os meus projetos, eu tenho que entrar no fator monetário. Né? Muitas cidades pecam, né, quando contratam consultorias, elas não entram no fator monetário. Eu preciso elencar todas as minhas prioridades, preciso elencar todos os meus projetos e preciso fazer uma análise de custo-benefício disso, porque só assim eu vou ter indicadores e vou conseguir captar recursos. Então, voltando, para municípios de até 100 mil habitantes, a gente consegue fazer um plano de mobilidade até a aprovação da minuta de lei, porque depois que a gente elabora um plano de mobilidade, ele tem que virar lei. Depois que ele vira lei, aí realmente ele está apto, o município está apto a conseguir esses recursos. E aí a gente tem mais um tempinho aí de rodadas para poder captar esses recursos. Dependendo, se for recurso interno, né, que a gente chama os bancos internos, né, Caixa Econômica, BNDES, por exemplo, no Nordeste a gente tem o BNB, a gente tem bancos específicos também na região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, tem bancos também que fomentam, a gente tem pelo menos mais uns 3 meses. Então, desde a elaboração do plano de mobilidade até a captação do recurso para municípios até 100 mil, a gente está falando aí em torno de uns 8, 9 meses. Quando a gente já vai para a escala de até 500 mil habitantes, e aí isso já aumenta um pouco, porque eu tenho que analisar um pouco mais como é que as pessoas se deslocam, eu tenho que fazer uma matriz de origem e destino, eu tenho que analisar um pouco mais como é que os movimentos estão se organizando e começar a preparar a cidade para ter melhores centralidades, né? Começar a preparar os bairros, as macro e micro regiões da cidade. Então, a gente fala em mais ou menos aí um processo de 12 meses. Quando eu passo para a escala de 1 milhão para cima, aí a gente já está falando algo em torno de entre 12 e 18 meses. Então, a gente tem aí algo de um ano e meio. Então, a gente varia de 6 meses a um ano e meio, dependendo do posto do município, professora Michele. Achei pouco tempo. Pouco tempo com o resultado que gera. Se o prefeito ou o gestor comprar a ideia, anda muito rápido. Anda mais rápido, né? Não, e tem um outro detalhe. Vai 8 meses e a comunicação governamental, porque toda política pública ela vai ligadinha ali com a comunicação governamental, não é nos resultados, todos os atos que o prefeito vai fazendo, ele vai publicando aquela comunicação institucional, ele vai chamando a população numa participação ativa social na construção da mobilidade. Isso aí já é um resultado do mandato, né? Até que, olha, e vai fazendo aquele storytelling, né? Aquela construção da mobilidade, aprovamos o plano, chamando a Câmara Municipal, os vereadores, que têm um papel importantíssimo, né? Na aprovação desse plano, no debate, nas audiências públicas, nessa articulação política entre prefeitura, né, população, Câmara de Vereadores. Então, a mobilidade urbana realmente é uma bandeira que agita bastante o município. Então, arrochem. Dentro do processo de execução do plano de mobilidade, existem as consultas e as oficinas públicas, né? Que ela faz toda essa conexão, né? Dos vários setores, dos vários stakeholders da sociedade civil, né? E organizações, eles são chamados para o debate. Faz uma análise, né? A gente chama de a leitura comunitária, a gente faz essa leitura comunitária e combina com a leitura técnica, que é o diagnóstico dos levantamentos que se fazem. E assim, eu digo que eu já participei de diversas audiências públicas para aprovação de plano de mobilidade, e eu digo para todos os prefeitos que estão nos assistindo, a mobilidade urbana, ela é um dos poucos temas que ela vai unir a situação e a oposição, porque ela é um tema muito simpático. Todo mundo quer saber quais são as melhorias que estão por vir na mobilidade urbana. Não existe um cidadão num município que não queira uma melhoria para a cidade dele em termos de mobilidade, que ele possa se locomover de maneira mais rápida, mais eficiente e mais segura.
É uma pauta comum, né? Uma pauta coletiva. Todo mundo quer essa pauta. É uma pauta maravilhosa de trabalhar, inclusive comunicação governamental e institucional. Obrigada, professor. Que live maravilhosa, que aula maravilhosa, que os nossos alunos possam usufruir e arrochar nesse plano, nesses projetos de mobilidade. Obrigada, viu? Obrigada, Juliane, pela oportunidade do debate. Obrigado, professora Michele. Obrigado, Juliane. Né, eu agradeço a oportunidade e, né, que realmente esse primeiro momento, né, sirva-se de inspiração, né, para que tudo começa no alto escalão. Se o alto escalão não comprar a ideia, não adianta a gente estar falando com o médio escalão, porque prefeitos, governadores, né, líderes, eles têm que estar engajados na ideia do começo ao fim. Só assim a gente vai conseguir ter uma política pública bem implantada e bem monitorada. É a famosa liderança, né? O famoso pilar da liderança. Sem liderança, acontece nada. Obrigada, professora. Até a nossa próxima livecast. Obrigado. Até mais. Até a próxima. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau. Mais uma vez, muito obrigada, professora Michele, muito obrigada, professor Diego, pela participação e por compartilhar os seus conhecimentos conosco. O bate-papo de hoje foi incrível. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe na sua cidade e venha fazer parte do Recidades. Nos siga também nas redes sociais. O Recidades está no Instagram, no YouTube e no Spotify.